Fala super craque, Brasfoot FC aqui na voz para mais um vídeo. E no vídeo de hoje vou dar mais dicas de modo carreira para você. O seu modo carreira ficar mais realista, mais imersivo, que é mais real também, né? E mais divertido, né? Vai parecer como se fosse uma vida real mesmo. Tô aqui no Flamengo, cara. Eu resolvi utilizar a central de empregos, vou pra Fiorentina. Ou no meio da temporada ou no final recebi uma proposta. E eu vou sair do time que eu estou e vou para outro time. Certo? Vamos lá. Assumi a Fiorentina. Peguei um avião, fui pra Itália. Né? Assumi a Fiorentina agora. Já joguei o modo carreira com o Flamengo temporada passada. Já ganhei tudo, né? Agora eu quero me aventurar na Europa ou vice-versa. Tô na Europa, ganhei tudo na Europa e voltei pro Brasil. Agora sim, eu troquei de equipe. Não mais iniciei um save do zero, eu troquei de equipe. O que fazer quando você troca de equipe? Quando você sai daquela equipe que você estava e foi para outra? Qual é o próximo passo? E o que fazer nesse primeiro dia de equipe? Primeira coisa, olhar o esquema tático que você vai jogar. Eu tô no esquema tático do Rubem Amorim, conforme um inscrito aqui me falou. Você inscrito que falou isso pra mim, comenta aqui embaixo aqui de novo, que eu já esqueci quem é. Mas tá aqui. Eu já sei que eu vou jogar no 3-5-2 com a Fiorentina. Então se eu vou jogar no 3-5-2, para cada posição eu preciso de um reserva, tá? Goleiro, eu preciso de ter um ou dois. Eu preciso de ter dois reservas. Eu sempre gosto de jogar com dois reservas. Na zaga eu utilizo 3 titulares e 2 reservas. Lateral, 2 titulares, 2 reservas. Meio campo ofensivo, geralmente eu jogo com 3, né? 1 titular, 2 reservas. Atacante, eu jogo com 2 titulares e 2 reservas. Por esse motivo, o meu plantel vai ter aí no máximo 24 jogadores. Tudo que exceder esse limite, eu vou despachar. Inclusive agora no meu ataque, eu já tenho aqui 6 atacantes. Então eu preciso vender 2. E até na hora de vender eu tenho que saber qual é a característica de jogador que eu vou vender. Qual o jogador que vai ficar na equipe. Por exemplo, eu vou vender 2 atacantes. Atacante para mim tem que ter finalização. Se não tem, pode ter a força e o overall que tiver do time. Pode estar com 16 anos, 18, pode ter estrela. Eu não fico com um jogador que não tem característica de finalização no time se for atacante. Ou seja, já vou vender esse Ili Fernandes. Já vou vender o Elinho. E já vou vender o Thorgan Hazard também. Então esses 3 atacantes já sei que eu não vou utilizar. Geralmente eu utilizo 2 jogadores esquerdos e 2 direitos. No caso do atacante, do zagueiro, do lateral. Sempre, né? Um titular e um reserva para cada lado. Aqui no meu ataque eu precisei vender um. Certo? Eu tenho 37 milhões de reais. Eu sei que eu vou multiplicar esse valor de salários por 10. Então eu sei que dos 37, 25 milhões tem que ficar no caixa. Então eu não posso gastar o dinheiro todo. Ou seja, eu preciso ou subir um atacante da base, que também não vai ser bom. Vamos subir esse Leone Grinaldi aqui. Ou eu posso deixar esse da base aqui para ser pelo menos um substituto agora. Ou eu posso aqui comprar um atacante. Eu vou comprar um atacante. Primeira coisa é valor. Eu vou diminuir um pouco o valor, certo? Que eu não gasto dinheiro logo todo de cara quando eu assumo um clube, tá? Eu vou, infelizmente, por venda. Não gosto de contratar jogador à venda. Mas eu vou ter que contratar aqui, né? De 3 a 5 milhões. Porque eu pego um atacante só, né? De 5 a 10 milhões também o over vem maior. Mas para começo de conversa tem que ser jogadores à venda, tá? Léo Afonso, beleza, contratei o Léo Afonso, ele já vai jogar no elenco. Ele não é melhor do que os demais, mas ele já compõe o elenco aqui, Léo Afonso. Então já tenho aqui 4 atacantes, tá? Ainda tenho 29 milhões de reais. Posso dar uma olhadinha aqui num zagueiro também, né? De 5 a 10 milhões para não gastar o dinheiro todo. Eu vou contratar jogadores da nacionalidade do clube, pelo menos, né? Vou contratar aqui esse Alessandro Bastoni. Mesma coisa, pessoal, zagueiro tem que ter característica de desarme, senão eu não contrato. Então já contratei um zagueiro direito aqui agora. Já vou vender esse Lucas Martins Quarta, esse argentino. Então ainda assim tem 26 milhões de reais, tá? Lembrando que eu não posso gastar o dinheiro todo. E goleiro, né? Goleiro, eu preciso de um goleiro bom urgente. Aí eu vou contratar o Otávio do Cruzeiro, o Nikita Contini, o Arnal Tenas. Eu vou dar prioridade pro Nikita, que eu sempre contrato jogadores da nacionalidade do clube,
né? Esse jogador aqui não tá à venda, eu esqueci de... Tá à venda, cadê? Nikita Contrini, cadê ele? Vou contratar ele, Nikita Contrini. Beleza, ele já é titular do meu time. Então já contratei um goleiro. Vendo sempre jogadores com as características que eu não utilizo. E também acima de 32 anos, geralmente eu vendo. E aqui eu já fiz o que deu para fazer. Eu tenho 21 milhões de reais. Mas conforme eu falei, se você não quer ser demitido por falência, você não pode gastar o dinheiro todo. Aí se você ir passando de fase na Copa e for conseguindo mais dinheiro, aí você vai contratando outros jogadores, certo? Aí eu vou olhar na base aqui agora se eu tenho bons jogadores para compor elenco, certo? Ítalo Grassi, ele é fraco, eu vou poupar empréstimo porque ele vai render depois no futuro, né? Vinícius pode... Também é jogador fraco, mas eu vou pôr empréstimo, que ele vai triplicar, e olhar a base do time. É praticamente a mesma coisa que a gente faz quando começa um save. Porém, aqui eu já comecei num time que tem dinheiro. Então, ou seja, eu posso contratar até mais um jogador aqui à venda. Eu vou selecionar aqui pelos melhores. O Emerson Royal do Vila Nova saiu do Flamengo, pode voltar a jogar na Fiorentina. Compra aí o Emerson Royal. Né? Fiquei com 13 milhões, mas eu vou vender mais um lateral aqui, que eu tenho um monte. Eu tenho 1, 2, 3, 4, fico com os 4 mesmo, né? Atacante eu posso emprestar esse Grimaldi aqui, eu posso vender, né? E torcer agora para eu ganhar alguma Copa para não ser demitido por falência, né? E contar também com o dinheiro do estádio para completar aí essa renda, certo? Vou marcação muito pesada, contra-ataque muito pesada e vambora. Aí você olha bastante o cansaço dos jogadores, né? Olha bastante o nível de cansaço dos jogadores. Poupe jogadores. Pênalti. Beleza, 1 a 0 Fiorentina. 1 a 1. Cadê o Léo Afonso? Vamos, Léo Afonso. Jogue também. Bom, início de temporada, né? Um resultado bem mais ou menos. E aí é a mesma coisa. Você tem que olhar a filosofia do time, né? Você tem que ver o que seu time almeja, né? Você tem que olhar também qual tipo de competição que seu time vai jogar. E meu time aqui no caso vai jogar a Copa da Itália, né? Não tá mostrando aqui nenhum tipo de competição internacional. Para você saber isso, você vai aqui, ó. Mais ou menos você já sabe, o time terminou em 16º na temporada passada. Então seu time vai jogar o Campeonato Italiano e a Copa da Itália. Somente isso, seu time não vai disputar nenhuma competição internacional. Mas tá aqui, o que você faz quando você chega no elenco? Você contrata bons jogadores, vende aqueles jogadores que você não vai vender. Ou se você for jogar um modo carreira hard, você vai desabilitar, atualizar automaticamente contratos encerrados e vai vender os jogadores só quando o contrato terminar. Ou renovar o contrato daquele jogador que você quer permanecer no time, tá? E aí você pode também observar o seu adversário, né? Ficar de olho aqui no seu time, ver qual é a força do time. Inclusive a Lazio mais forte do que a nossa Fiorentina. Mas eu vou jogar no esquema tático 3-5-2 e tentar ver se eu dou uma de Rubem Amorim e não ser demitido, né? 1 a 0. 1 a 1, Flaco Lopes na Lazio, hein? Pô, seguinte, cara, tudo no Brasfoot gira em torno de ovo e dos jogadores do dinheiro. Você precisa do dinheiro tanto para pagar salários e tanto para contratar bons jogadores. Você tendo um caixa bom e alto, você dá conta de pagar todos os salários e de contratar o jogador que você quiser. Mas você não vai conseguir isso logo de cara. Isso tudo é a longo tempo, é a longo prazo. Então você tem que estudar o seu time. Você tem que fazer maneiras de fazer o seu time ganhar dinheiro, seja com compra e venda de jogadores, seja com aumento de estádio futuramente e passando de fase nas competições, que o Brasfoot é dinheiro. Se você não tiver dinheiro, você não contrata bons jogadores. Inclusive você pode até ser demitido por causa das finanças aí. Se você quiser também futuramente, a gente pode fazer um vídeo falando apenas das finanças aqui no Brasfoot, tá? E se eu esqueci de falar alguma coisa, se você tem uma ideia, deixa aqui nos comentários que eu posso falar com vocês a respeito, tá? Só lembrando que isso são dicas do que fazer quando você assume um novo time no save, não quando você começa o save. O vídeo de hoje
é quando você troca de time, tá? Quando você assume uma nova equipe. Então é isso. O básico e simples é contratar jogadores. Aí eu já não olho muito o salário, né? Eu olho mais o passe e a idade e as características. O salário eu já não olho muito mais, porque time de primeira divisão, né, gente? Geralmente o salário é realmente o teto bem avançado, bem lá pra cima, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau, obrigado, valeu!